Patronia, que o estás en la cielo, pianomo es un sanctificita, veno via regno pleno midio, via volo, que el en la cielo, el ancal sur la terra e un pano che tagen dono al nivo diao cai pardono al nini ai sudoi che el ancal ni pardonas ao ni ai sudantoi cai ne conduco ni intenton sed liberiguni de la malbono tiel Cielo es O que vocês estão conseguindo ver aí? Isso. Vara Leciono, Marto, do mil, do mil, do tri. do deck tri, Do isso, mil, do deck tri, do deck tri. Do deck tri. agora como é que é o 7 que eu não me lembro, do deck, Não, mas Do mas deck, é do deck três. tri. Do deck do deck, tri. o 7, 7 como é que é? 2023. Sim. Do É. mil, do deck Você já tri. está em 2027, Hegel? Pelo Não, amor de Deus. não, eu quero saber o que é o 7, que eu não me lembro, o 7. 7 é Ah, CEP. 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 SEP. Bom, eu vou colocar aqui algumas frases do exercício que foi feito. Não vou identificar quem fez as frases, não há necessidade de vocês se identificarem, tá? Se quiser, tudo bem, mas não há necessidade. Só eu pensei algumas frases das que vocês me mandaram. Só para corrigir, eu já mandei para vocês a correção, mas para corrigir aqui na aula, que fica melhor, e pode haver alguma dúvida e a gente explicar. Tá bom, dona Dalva? Tá bom, Ju? Tá Tá ótimo, bom, Rei? muito bom. Ótimo. Ninguém sabe quem que escreveu. Eu não sei quem escreveu essa frase. A pessoa escreveu: Mi iris cum Katia per visitis belam giardenam. Bom, aí nós temos que ir por parte. Mi iris cum Katia. Está corretíssimo. Mi iris cum Katia. Eu fui com Kátia, tá certo. Com tem a preposição com, é a nossa preposição com, quando significa em companhia de. Só que não é só em companhia de pessoa, pode ser de um animal ou pode ser de algum objeto. Eu fui com o meu celular.
Mi iris com mia post telefone. É a mesma coisa. Quem não entender, por favor, pergunte. Entendeu? Que a preposição cum tem o significado de companhia de? Tá, Tá certo? Tá certo, Dalva? perdido. Sim, eu Tá estou até certo? anotando essas formulazinhas. Por Tá intermédio certo, Hegel? Entendeu? Cum. Tá certo, Hegel? Tudo Sim, bem. professor, também estou anotando. Ah, tá bom. O P ele é através de, por intermédio. Depois nós vamos ver o P. Primeiro, cum. Ah, tá bom, tá Mi bom. iris cum Kátia. Né? Mi iris cum Kátia. Então, eu fui com meu filho. Mi iris cum mia filo. Eu Uhum. fui com meu filho. Mi iris cum. Eu fui... Hã? Sim, sim, desculpa. Quando eu fui para o colégio, eu fui com os meus livros, com miei libros. Quer dizer, então, estando com a pessoa, com a coisa ou com o animal. Agora, per visites. Aí o per não cabe, porque eu fui com a Kátia, mesmo em português eu não uso preposição. Observem bem. Eu fui com Kátia visitar, não é? Não uso preposição. Em Esperanto também não. O per significa através de, por intermédio de. Então, mi iris com Kátia, visite. Visite. E aí esse S aqui cai, porque aqui é visitei, visitou, e tem que ser visitar, tem que ser no infinitivo. Tá? Visite. Mi iris com Kátia, visite. Está aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo vocês vão ver. Ó. Mi iris com Kátia, visite Belangiardeno. Então, esse per aqui não pode ser usado. Tá? Na Mas realidade... pois não. O visite, professor, ali com a terminação I, o senhor está dando como presente? Não. Porque aqui visite não é passado? Visites é passado. Sim. Eu fui visitar, mas olha só, em português, eu fui, o verbo ir está no tempo passado, fui, tá? Uhum. Mas o verbo visitar não, está no infinitivo. Amar, visitar, cantar, chorar, isso não é presente. Sim. Presente, entende? Então, isso aqui é o infinitivo do verbo termina sempre em "in". Sim. Como é que... Então, eu fui visitar. Ah, é o verbo visitar? Sim, sim, infinitivo. Infinitivo. Eu fiz confusão. Como é que é o infinitivo do verbo ouvir, Jô? Eu ia falar. Pode falar, dona Dalva. Audi. Depois eu vou perguntar. Audi. Audi. Como é que é o infinitivo do verbo cantar, Jô? Agora é a Jô. Sim, professor. Cante. Cante, cante. Como é que é o infinitivo do verbo comer, Hegel? Não lembro, professor. Eu não lembro. Alguém pode dizer para o Hegel? Mande. 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 Agora vamos ver os mesmos verbos. Como é que é o presente do verbo cantar, Dalva? Presente. Tempo Cantas. presente. Cantas. Cantas. Então, como é que eu digo eu canto? Mia canta. Ah, sim, agora que Não. vem. Não, eu canto. Me cantas. Me cantas. Me Me canta. cantas. Sim. Tá? Jô,
Como é que é o presente do verbo mande? Manchas. Mandas. Como é que eu digo ela está comendo? Ti, Estas estas, Não, não usa mande. estas. Não, Ah, não usa. ti, ela está comendo. Ela está Ti, comendo. ti Chimanjas. manchas. Chimanjas. Hegel, Oi. como é que eu digo ele cantará? Li, li, cantos. Cantos, cantos, é isso aí, e cantos, tá? Dalva, como é que eu digo ela ouviu? Chialdis. Chialdis, Chialdis. muito bem. Então, aqui a segunda parte. Na realidade, entre o nome Kátia e o verbo visite, não pede preposição. E visite significa visitei, visitamos, tempo passado. E, neste contexto, a frase em português é fui com Kátia visitar. Logo, o verbo deve estar no infinitivo, visite. A frase correta é me ires com Kátia, visite Belan Jardeno. Não esqueçam que quem visita, visita alguém ou alguma coisa. Visite Belan Jardeno, um belo jardim. Eu fui com Kátia visitar um belo jardim. Então, quem visita, visita alguém ou alguma coisa. No caso aqui, alguma coisa. Um belo jardim. Né? Como é que eu diria? Eu fui visitar minha mãe. Miíris. Miíris. Visite. Não. Miíris, visitar, eu fui. Miíris é o verbo infinitivo. Miíris, visita. Visite. Visite minha mãe. Visite. Minha mãe é minha. Mi patrino. Mia. Mia Patrino. Mian. Patrinon. Patrino. Vamos falar essa frase direitinho assim. Miíris. Miíris. Visite. Visite. Mian. Mian. Patrinon. Patrino. Patrino. Eu estou frisando porque não podemos dizer assim, Miíris visite, igual a gente fala em português, visite. O I quase não sai, é visite, tá? Visite. Então, vamos para a próxima? Podemos ir? Então, professor, a questão, só voltando ali, professor. Então, a questão é o per e o visites, que não foi adequado. Seria o Per, porque aqui não pede preposição. Olha em português. Eu fui com Kátia visitar. Não tem preposição, nem em português. Tem preposição? Eu fui com Kátia visitar. Não tem. Esse per aí não tem sentido, entende? Per significa por inter... Agora, eu fui com Kátia de automóvel. Se eu dissesse assim, eu fui com Kátia de automóvel visitar um belo jardim, aí esse de automóvel seria per automobilo. Por intermédio dele. Entendeu, dona Dalva? Entendeu, Dalva? Entendi, professor. Entendeu, Jô? Entendi. Se eu dissesse, eu fui com Kátia de automóvel. Não fui de ônibus, não fui de trem. Fui de automóvel. Então,
o meio que eu usei para ir até lá foi por intermédio, foi através de um carro é que eu fui lá. Então, per automobilo. Tá? Tá. Então, vamos à próxima frase. A próxima frase foi escrita assim: me trincas, multa da AC. Então, me trincas, está certo. Eu Bebo. bebo. Me trincas, eu bebo. Agora, a preposição não pode modificar o adjetivo, tá? Então, temos que usar um advérbio. Não posso usar aqui, nesse caso, multa. Quando eu uso o adjetivo, eu não uso uma preposição depois. Nunca uso uma preposição, nem em português. Tenta falar uma frase em português com um adjetivo e uma preposição depois. Não consegue. Entendeu? Pode tentar uma frase que tem um adjetivo e uma preposição depois. Não vai dar. Nessa frase que foi escrita, como é que ficaria, professor? Então, o que ela diz ali, então? Me trinca as multas da ACVO. Não tem como dizer isso. Isso não tem como dizer. Isso aqui Está está errado. escrito eu bebo. Agora, o restante não tem tradução. Então, é multe da ACVO. E não leva acusativo, ali ela não botou corretamente, aqui não leva acusativo, porque não tem, porque tem a preposição, exatamente, porque não tem, não é. Agora, se eu dissesse assim, me trinca, eu bebo água, se eu dissesse eu bebo água, aí seria me trincas aquivon. Tá? O Dalva e Heiger, eu falei com a Jo no início, que eu mandei para o celular de vocês agora, no início da aula, o exercício para a semana que vem. Mas nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Pois tá? não, semana que vem. Então, a próxima frase. Então, como é que é a tradução? Eu bebo muita água. Muita água. Muita água. É multe da água. E é por falar muita água, em português, é que quem escreveu, foi o Antônio que escreveu essa frase, escreveu e botou o da. Então, sabe que tem que ter o da, mas não sabia que não pode ser com adjetivo. Então, agora a gente fica fixo. Eu como muito macarrão. Como é que eu falo isso? Eu como muito macarrão. Me manjas multe da macaroninho. Da macaroninho. Isso. Me manjas multe da macaroninho. Macaroninho. Exato. Aí, se eu pusesse um adjetivo, podia ser, quer dizer, eu tomo deliciosa água. Não. Pode você ser? vai ter que botar o muito. Vai fazer igual, você vai ter que falar. Eu tomei uma água muito deliciosa. Né? Uhum. Eu tomei multe da. Aí vem, porque multe O adjetivo bongusta aquvo. Tá. O adjetivo vem depois da preposição. O adjetivo vem depois da preposição. Tá? Não está modificando o adjetivo. Preposição não modifica o adjetivo, né? A água, né? No caso, a água. Não está modificando. O adjetivo está modificando a água, que não é uma água qualquer. É uma água deliciosa, gostosa. Então, me manjas, me trincas, multe da bongusta aquvo. Bongusta. Bongusta.
com gusto. Tá? Vamos a outra frase. A frase é Miros em la plágio morgal. Então, Miros está correto. Eu irei. Agora, em la plágio, se eu disser que é em la plágio, será dentro da praia. E não é isso que a gente diz. Eu vou dentro da praia. Não é? Eu vou para a praia. Vou à praia. Não é? Vou para casa, vou para a praia, vou à praia. Esse a é um a craseado, né? Vou à praia. Então, miros a la plágio morgal. Miros ao. A preposição para, que substitui o para, que substitui o ao, é a preposição al, al. Repito, bom vôlei. Miros Ao la plágio morgal. Professor, o a, então fica miros à praia. Hein? O al mais o lá. Eles se juntam e formam uma palavra. Exato, exato. Al é para a praia. Esse É como em português, por exemplo, eu digo assim, eu botei, olha só, em português, eu botei o sapato no armário. Olha só, eu coloquei o sapato no armário. O que significa esse no aí? Significa em, eu coloquei em, mais o, em mais o, no. No. Entendeu? Em português. Em mais o, no. Então, alá significa para a praia. Mas aí você não tem necessidade de colocar para a praia. Você pode colocar em português para, fala para a praia mesmo. Ao lá para. Ao lá plágio morgo. Sim, Ao sim. é para. Ao é para. Tá? Em direção a, para. Tá? Então, aí eu botei dois outros exemplos. Como é que eu digo vou ao cinema? Miros alacneio. Miros ao lacneio. Vou para casa. Miros ao reino. Sem o em. Hã? Sem o em. Não, Em la plágio. em é que está errado. Esse em aqui está errado. Sim. Porque em é dentro. Aham. Tá? Apesar de aqui, certamente eu vou para dentro de casa, mas quando eu digo que eu vou para casa, eu não estou dizendo eu vou para dentro de casa, eu vou para casa. Se eu vou entrar ou não é outra questão. Chegando lá é que eu vou decidir. Posso ficar sentado no portão conversando, posso ficar na esquina, não é? Mas eu estou indo para casa. Miros, aula. E ninguém diz em português, eu vou para dentro de casa. Eu estou indo para dentro de casa. Saiu do trabalho, para onde você vai? Estou indo para dentro de casa. Não, estou indo para casa. Né? E aquela... Ai, professor, desculpa. Eu quero fazer uma pergunta. Eu queria perguntar sobre o lá. Se a gente traduz miros al reimo, eu vou para casa, esse lá... Não, ao la reimo. Ao la reimo. Pois é, mas o al não é para? Al para. Ou é o al lá que é para? Os dois juntos? Porque em português, veja bem, nós temos que entender que o Esperanto não é igual ao português. O Esperanto é uma língua regular. O português é uma língua irregular. Tá? Então, aqui eu digo, vou para casa. Tá? E, na realidade, eu estou dizendo, vou para a casa ou para a minha casa. Vou para então, casa. Aqui eu vou dizer em Esperanto, como eu disse nas outras frases, iros al lá. Eu não posso dizer mi iros al reimo. Não. Como eu disse anteriormente, preposição não modifica substantivo. Tá? Mas ela está ali?
Mas ela estaria modificando aí? Porque reima é Tá. substantivo, né? Não tem que Reima é modificar. substantivo. Então, ele não está usando para... Não está, porque eu usei o quê? Um artigo para indicar Aí nós Alô? temos a preposição ao mais o artigo a. É assim? Aham. É isso, então? Não, isso em Não? Esperanto, não confunda Esperanto com português. Isso. Em português eu posso dizer vou para casa. Em Esperanto eu não posso dizer miros ao reimo, miros ao quineio, não, ao laquineio. Sempre tem que Porque ter. é um cinema, a casa que eu vou é uma casa determinada, não é uma casa qualquer. Qualquer. Tá? Desculpa aí, professor. Não, que isso, Dalva. Mas, tirando E se- dúvida, a gente aprende. E se Aham. fosse uma casa determinada, professor, como é que seria? A casa de minha mãe. Auladomo de mia patrino. Auladomo de mia patrino. Mantém igual. É a mesma coisa. Tá. Vamos à próxima. Vamos à próxima. Não sei se vocês estão vendo aí, não? Sim. Sim, sim. Lacnabino, não, lacnaboi promenes em la strato. Lacnaboi é sujeito. Quem é que passeia? Quem é que Menino. passeava? Quem é que estava passeando? Menino. Os meninos, né? Os Os meninos. É, Então, os meninos é sujeito. Aqui o sujeito está com N, não pode. O sujeito não leva acusativo. Tá? O acusativo é para o objeto direto. O sujeito nunca leva acusativo. Então, lacnaboi, como está, e eu não botei a frase correta, desculpe. Esqueci de colocar embaixo. Eu não tenho como escrever aqui. Então, eu vou falar e vocês... Lacnaboi, sem acusativo, promenes. Se eu disser que promenes em la strato, ele está passeando dentro da rua, que em é dentro. É como eu digo, o Esperanto ele não muda, ele é regular. As preposições, principalmente em Esperanto, são regulares, elas não mudam. O em é dentro e o sur é em cima. Onde é que a gente passeia na rua? É em cima, dentro ou embaixo? É em cima. É em cima da rua, a gente passa em cima da rua. Então, é sur la strada. Tá? Sur. A preposição é sur. O in, o que é mesmo, professor? O in? In. In? Não tem in. Não tem in. Ah, tá. É o acusativo. É o sufixo. In é o sufixo que indica feminino. In é o sufixo que indica feminino. Não, é que tem o acusativo ali que dá boi. É aí que eu vi. Tá, tudo bem. É J, é um J JN. e um N. É que É o na acusativo. boi, aqui tem que cortar esse N aqui. Corta esse N que está em verde. Tá certo. Assim como corta esse N aqui e coloca o sur. Em Esperanto, a preposição usada é sur. Então, sempre quando você falar me estas, eu estou em cima da árvore, sur la árvore, tá? Em cima da cadeira, se estiver em pé, sur la sedio, e assim vai. Tá? Então, entenderam isso? Por que tem que ser lacnaboi? Você poderia ler a frase correta, Jô, para mim, por favor? A correta. Lacnaboi promenes sur la strato. Isso. Veja só, depois do sur, tem o lá, tá? Porque é a estrada, né? Senão seria uma... Se eu tirar esse lá aqui, seria em uma estrada.
que aí não está definido. Em La Estrada. Laquinava, Promenes, em La Estrada. Mas substrato não está errado? Substrato não está errado. A Está tradução de indefinido. vou dar a tradução. Lacnabo e Promenes substrato. Os meninos estão passeando em uma estrada. Em uma estrada. Artigo indefinido. Promenes, sul Estrato. Agora aqui nós temos outro. Estrato. Xi Tagmandio em la domo de lia Patrini. Aqui o problema é mais sério um pouco. Aqui é Xi, né? E aqui está Lia. Então, Realmente houve um erro. Ali é ela e aqui é ele, né? não, olha só. Aqui Xi. é ela e a casa da mãe. Pode ser o seguinte, é o que eu escrevi aqui embaixo. Pode ser, ela está almoçando na casa da mãe dele, o namorado, o tio, alguém, mas é de um homem, tá? Me parece que a frase em português, ela almoçará, nem está almoçando, almoçará na casa da mãe dela. Eu acho que você quis escrever isso, tá? Sim. Ela almoçará na casa da mãe dela. Se é na casa da mãe dela, não é nem Xia. Aí é um outro problema, que Xia seria de uma outra mulher. Eu já expliquei isso para vocês há um tempo atrás, talvez há um ano atrás. Xia é o pronome possessivo dela, mas dela, uma mulher. Agora, quando aqui o sujeito é ela, Xi, e a mãe é dela, aqui é Cia. Sua própria Cia quer dizer sua própria mãe. Ela almoçará em casa da sua própria mãe, da mãe dela. Isso aí, professor. Então, teria que ser Cia. Cia. No início, você pode colocar Lia, desde que você queira dizer que almoçará na casa da mãe dele. E pode colocar Xia com S, com chapelo também, se você quiser almoçar, ela almoçará na casa da mãe dela, uma outra pessoa, na casa da mãe da tia, por exemplo. Entendeu? Então, a frase certa ficou... Mas tem um outro problema aqui. Tem que tirar esse N daqui que eu esqueci de marcar. Por causa do verbo. Porque aqui tem uma preposição. Tanto é que aqui não tem N e aqui tem N. Ó. Entendeu? Então, Xi Tagmandios em la domo de Xia Patrina, eu anotei aqui, significa que ela almoçará na casa da mãe dela. Só que esse dela não é ela mesma. Na realidade, é a casa da mãe de uma outra mulher, amiga, talvez, alguém. Se Tagmandios em la domo de Lia Patrina significa ela almoçará na casa da mãe dele, Lia. O certo, se é ela mesma, é Xi Tagmandios em la domo de Cia Patrina. Hoje nós não vamos nem dar aula, vamos só corrigir. É porque, no caso, professor, eu queria dizer na casa da própria. Então, queria dizer Cia. É o que eu disse. Cia quer dizer sua própria mãe. Entendeu, ela Ju? estará na casa da mãe dela. Pode ser a tradução Você assim? tem dúvida sobre isso, não tem, Ju? Não, parece que eu consegui tirar um pouco. Ah, que bom. Que eu falei, eu colocaria Xia. Também não aí você estaria dizendo que era de outra mulher. Certo. Na casa da mãe de uma outra mulher, de uma amiga, de uma... Da Maria, da Luísa. Isso. Não dela. Podemos ir em frente? Professor, eu não sei se meus colegas tiveram dúvida,
porque eu queria falar na casa dela própria. Então, eu falei aqui Então, para é você, quando Cia. na casa dela própria é Cia. 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 Então, eu ignoro esse Lia, põe Cia. Não é isso? E tira esse N aqui, e tira esse N. Aqui a frase aqui, ó, a frase correta aqui, ó. Sim. Citanmandio, em Em Ladom, Ladomo, de descia Cia. Patrícia. Pois é. Agora, é Cia, porque se refere ao sujeito. Própria O mãe. sujeito que está praticando a ação. Quem é que pratica a ação? Ela. Quem pratica a ação é o sujeito. Numa Sim. frase, o sujeito é quem pratica a ação. Qual é o sujeito dessa frase? É X. Ela almoçará. Ela. Então, quando o pronome pessoal se refere ao sujeito na mesma frase, que aqui é uma frase só. É uma frase só. Ela almoçará. Só tem um verbo, ó, na casa da mãe dela. Só tem um verbo, então é uma frase só. Então, esse pronome pessoal, se referindo a ela mesma, tem que ser Cia, sua própria mãe. Sua própria mãe. Se for Lia, mãe dele, outra pessoa. Própria Se mãe. for Chia, mãe dela, de uma outra mulher. Se for Dia, vai ser na casa da mãe do cachorro, do cavalo, né? Que é de um animal. Tá? Podemos ir agora, Hegel? O tia seria dela, de uma outra pessoa, seria isso? Com Tiapelo? O Chia seria dela, De baixo, de uma a dois. amiga. Ah? Essa de baixo ali. Si Tagmangos em Ladomo. Não, vamos repetir isso aí. Não. Xi. Não, estou falando bem de baixo. Não, mas peraí, vamos repetir a frase. Xi. Xi. Tagmanjos. Tagmanjos. Em Ladomo. Em Ladomo. Descia. Patrino. Patrino. Agora vamos aqui embaixo. Xi. Tagmanjos. Em Ladomo. Descia Patrino. Chia Patrino. Descia Patrino. Chiado. Chia. Não Cia, Xi. Da Xuxa. Tá? Chia. Você não diz Xuxa, você diz Xuxa. Tá? Chia. Vamos em frente? Vamos. Rima tática. Escrevo frasem usando... Não precisa copiar, que eu já mandei para o WhatsApp de vocês. Sim. Tá? Sim. Usando la sequivanta em ver. Usando o seguinte verbo. Verbo ame, cai verbo escribe. E eu botei aqui, estes verbos são verbos transitivos. Então, não pedem preposição. Por favor, não coloquem preposição ligando esse verbo, porque ele não pede preposição. A não ser que a frase seja assim. Ele escreveu uma carta para o seu pai. E escribes, leteram, aí para quem? Aí já não é mais com o verbo escribe, aí é o complemento. Mas a frase é ele escreveu uma carta. Tá? Então, até aí não tem preposição. O que ele escreveu? Entre escrever e o que escreveu não tem preposição. Tá bom? Então, o verbo ame e o verbo escribe são verbos transitivos. Então, não pedem preposição. Pedem o quê? Acusativo. Acusativo. Transitivo. Já o verbo enire, quem sabe dizer o que quer dizer o verbo enire? Sair. Sim.
sair. Em é o quê? É Em é o quê? Hã? A É dentro. entrar. 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 Em é dentro. Então, en, É, ir, en. Ir para dentro, entrar. entrar. Este verbo significa entrar e é um verbo intransitivo, logo pede preposição. Tá? Se você for dizer de onde ele sair, aonde ele vai entrar, em casa, no cinema, na padaria, você vai ter que usar uma preposição. Tá? Mande para mim, por favor, até a próxima sexta, através do WhatsApp. É só fazer uma ou duas frases de cada. Uma ou duas frases de cada. Tá? Então, isso já está no WhatsApp de vocês, vou passar em frente. Tá? E aqui eu dei alguns exemplos para facilitar. Esse sim, vocês têm que copiar, que eu não mandei. Por exemplo, la patrino amas la belam infano. O que está escrito aí? A mãe ama A mãe ama Fanon. bela criança. A bela criança. Então, pode ver que aqui, ó, a mãe ama, aqui não tem preposição, ó, tá? Porque ama o quê? A bela criança. Então, aqui tem o acusativo. Tá? Nunca use preposição depois de um verbo transitivo. Outro exemplo. Eu estou dando um exemplo com cada... Por favor, não vamos escrever essas frases e me mandar, não. Tem que ser frases semelhantes. Né? Mi scribis miam nomon sur la tabulo. Olha o exemplo que eu dei. Eu escrevi meu nome aqui, acabou. Eu escrevi meu nome. Agora, onde você escreveu o seu nome? Em cima do quadro. Nós não falamos em português. Olha, Adalva, a diferença do português para o espanhol. Eu não digo em português em cima do quadro. Eu escrevi em cima do quadro. Eu escrevi no quadro, mas eu não posso botar aqui em. Porque se eu botar em Esperanto significa dentro. Eu escrevi dentro do quadro. Então, não foi dentro do quadro, foi em cima do quadro. Então, em Esperanto, tem que botar... A tradução a gente usa da melhor maneira. A gente usa do nosso modo. A Sim, da gente melhor não pode maneira. traduzir, não pode traduzir ao pé da letra. Soe melhor. Eu escrevi meu nome no quadro, é isso? No quadro, exato. Mas se eu disser assim para você, passa para o Esperanto, eu escrevi meu nome no quadro, e você disser em latabulo, está errado. Mas você vai dizer assim, é no, é em. Não, no não é em. Em é dentro. Tá? Que em português se traduz como no. A última frase. La instruisto enires. Agora uma preposição. Ó. Em la classe chambre. O professor entrou na sala. Outra coisa, eu botei um verbo no presente, dois no passado. Procurem mudar o tempo do verbo. Tá? Agora, sugestão para vocês. Vou dar sugestão em português. Sugestão, não precisa escrever, não. Se quiser, faz essa. A menina ama... Não vamos falar agora. A menina ama... Aliás, ama em esperanto. A menina ama o cãozinho. A menina ama o cãozinho. Não sei como é em esperanto. Não vamos falar. O homem escreverá uma carta para o filho. A galinha entrou no galinheiro. Então, essas são sugestões. Vocês podem copiar. Eu podia até mandar isso para vocês depois da aula, se quiserem. Querem? Nós faremos as nossas e aí também essas, né, professor? Não, isso aqui foi sugestão. Se quiserem usar essas três, podem usar essas três. Agora, se quiserem, em cima dessas, criar outras, também pode.
Tá? Tá Eu vou ótimo. mandar pelo WhatsApp para você, tá bom? Assim que terminar a aula, eu vou copiar e mandar. Não posso mandar agora. Classe Câmbaro é sala de aula? Não, vamos falar isso direito. Classe chambro. Classe chambro. Classe Chambro. Classe Chambro. Chambro. Sala de aula. Chambro. Sala de aula. Você com chapéu. C com chapéu, é tchá, tchê, ti, tchô, tchu. Chat. Classe É o tchê, Chambro. da sua terra. Essa letra você nunca poderia errar, porque essa letra é da sua terra, é o tchê, Ah, tchê, tchá, tchá, tchê, ti, tchô, tchu. foi. Eu vou ter aqui umas observações, não sei se vocês estão enxergando. Então, Sim. para que faça essas frases aqui, ó, observações. Pergunta assim, qual o sujeito? Qual é o sujeito da frase a menina ama o cãozinho? A menina. Menino. Então, o sujeito não leva N. Aham. Qual é o sujeito da frase o homem escreverá uma carta para o filho? O homem. O homem. Qual o sujeito da galinha entrou no galinheiro? Quem entrou A no galinha. galinha? A galinha. Então, essas três palavras, a menina, o homem e a galinha, não levam N em esperanto. O objeto direto, esse leva. Qual é o objeto direto da frase a menina ama o cãozinho? Cãozinho. Cãozinho. E o homem escreverá uma carta. Escreverá uma carta. Uma carta, né? Aí tem o Agora, N. para o seu filho tem que ter uma preposição. Uhum. A galinha entrou no galinheiro não tem objeto direto, porque o verbo entrar não é um verbo transitivo. Tá? Aqui tem que ter uma preposição. Quem entra em algum lugar e tem uma preposição. Agora, qual o tempo? Outra pergunta. Qual o tempo do verbo? Qual o tempo do verbo ama? Presente. E como é que termina em Esperanto o presente? Isso. Is, é? Já passou, então, hein? AS. E qual é o tempo dessa frase? Escreverá? Futuro. Futuro. Como é que termina em Esperanto o futuro? Os. OS. E a galinha entrou. Qual é o tempo dessa? Pretérito. Passado. E termina com IS, Isso. né? Isso. Aí, muito bem. Então, essas são as observações que eu coloquei para facilitar para você. Tá? Professor, uma perguntinha. O senhor, quando eu fiz uma das frases, você falou que não entendeu a última palavra. Eu não achei sim. dicionário. Sabe o que eu quis escrever? O sapato, né? Shoes. Não é shoes, sapato? Chuo. É S com chapelo. O. Chuo. Eu errei a grafia. Se for um só, se forem mais de um, tem o J depois, que é plural. Porque eu escrevi a palavra errado e o senhor, então, não percebeu. Então, é S-U-O, chuo. Chuo, S com chapelo, Sim. U-O. Tá? Obrigada. Eu tinha esquecido o sapato. E a gente não encontra essas coisas no dicionário, não. Muita coisa eu não encontrei no dicionário. Às vezes, é porque está assim, mas tem que saber perceber, tem que perceber. E se eu estivesse dando aula presencial, eu levava um dicionário para a sala de aula e a gente ia fazer aula só de mexer no dicionário. Aham. Bom, vamos ver a preposição em. Repito, N. 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 Tá? N. Que significa em, dentro de. Tá? Por isso é que a gente não pode escrever me escribas em la tabula. Em é dentro de. Tá?
Então, lá instruíste estas em la classe chambro. Lá instruísto Isto, estas em em la classe chambro, classe chambro. sala de aula. O professor está na sala de aula. Segunda frase. Pode ler, Jô, para mim, por favor? Mia onclo loĝas en Berlino. Très bom. O que isso significa? Meu tio mora em Berlim. Muito bem. Meu tio mora em Berlim. Heigo, em La Venonta e não, é para você ler. En la venonta jaro mi visitos Germanujon. Esse, Tremone. Em La Venonta e me visita o Germano. E o que está escrito aí? En la venonta jaro mi visitos O que quer Germanujon. dizer Iaro? O que quer dizer Iaro? Jaro. En la venonta jaro. Jaro. Não me lembro, professor, jaro. No Faz verão aniversário uma vez por... Você faz aniversário uma vez por ano. ano. É ano. Jaro. E Jaro. Venonta. Venonta é o vindouro. No ano que vem, No ano que visitarei vem, visitarei os alemães. não, Germanujon. Germanujon. Visites. Aí não está no plural, não. Olha que o J está lá atrás. Visitarei a Alemanha. Visitarei a Alemanha. Visitarei a Alemanha. No próximo ano, visitarei a Alemanha. Muito bem, mas foi bom, foi bom. Dalva, pode deixar que vai sobrar uma frase para você também. Se Germanujon é Alemanha, como é que é França? Quem sabe? Hã? É França. Não vou falar bobagem. Pode falar, eu acho que você falou certo, não ouvi direito. Germano e Françano e Não, não, Fransuyon. Suyo. Fransuyon. Françuyon. Bobagem, Françuyon. E China? China. Chinuyon. Chinuyo. Vamos sair da geografia. Brasiluio. Hã? Brasiluio. Não, Brasil é Brasilo. Brasil. Existe uma briga desde a época do Zamenhof, mas um dia eu conto para vocês sobre O senhor já falou uma vez isso. Então, Mas eu não me lembro bem. Brasilo, argentino. Você falou. Então, nós vamos à preposição exter. Repito, exter. Repito, exter. Exter. Que quer dizer fora, fora de, do lado de fora de. Tá? Então, é fora, fora dele. Isso é muito bom que vocês gravem isso. Tá? Dalva, é você que lê. Sim. Mistaras, exter, ladomo. Exter, nunca é. Exter. Mistaras, exter, ladomo, caeli estas interne. Interne. Eu estarei fora da casa e ele... Estarei termina com o quê? Estarei, qual é o tempo desse verbo? Não, é mistaras. Eu estou fora da casa e ele está interne, é dentro? Dentro. Tá. Dentro. Internamente. Como é que é a Nós não tradução, vamos então? dizer internamente. Aí a gente, olha só, eu teria que dizer internamente, mas posso colocar na parte interna.
Tá? Aham. Eu estou fora de casa e ele está na parte interna. O que quer dizer parte interna? Internamente. Né? Eternamente. Mas muito boa leitura, tá? Obrigada. Estaras, e você perceber que estaras é estar. Sim, falta de atenção. Não, foi bom, isso foi bom, porque Isso aí é estaras presente. é estar. Uhum. Porque geralmente nós estamos acostumados com estar, êxtase. Mas eu já expliquei que estaras é estar de pé, é estar. Né? Mas eu não vou traduzir, ele está de pé fora de casa. Ele está fora de casa. Tá? Quer dizer, Jô, o vamos a êxtase outro. aí não procede. O êxtase aí não serve. Serve, você pode dizer, me É? Êxtase? eu estou fora de casa e ele está. Tanto é que o segundo êxtase, ó, o segundo eu usei êxtase. Ó. É Até de propósito, para que vocês percebam que eu posso bom usar chamar um atenção. ou outro. Tá? Sim, obrigada. Agora você que vai ler essa aí. Bharakti Kiel. Filo. Filo. Não, ficho. Afisho. Fichte. Exter. La aquo. Isso quer dizer o quê? O que o fish faz fora da água? Hã? O que é Bharakti? Não sei. O que o peixe faz fora da água? Morre. Não, tá, mas antes de morrer. Ele pula. Não, pula, mas tem uma outra coisa que a gente fala que ele faz. Nada. Parecido com baraque, fora da água, nada na água, mas fora da água. Fora da Ele água. se debate, não é? Ele não se debate? Sim. Hein, Jô? Ele Eu se falei debate, fica se debatendo. Debater como peixe fora d'água. Fora da água. Né? Pode falar d'água. Debater-se como peixe fora d'água. Fora tá? d'água. Debater-se como um peixe. O peixe fora Como um d'água. peixe fora d'água. Isso. Aí é o Agora reflexivo isso? Debater-se? É reflexivo, é Mas isso? acontece o seguinte, lá não está como flexível, lá em Esperanto, mas isso significa isso. Entendi. A gente, às vezes, tem que entender o que está escrito. Tá? Então, não precisa do pronome? Não. Olha só, Bharakti, não, aqui no caso não. Bharakti, que ele fiz, porque isso aqui é um provérbio. Isso é um provérbio. Ditado. É um provérbio mesmo. Debater-se como peixe fora. Tem até esse provérbio em português, debater-se como peixe fora d'água. Então, esperando também. Reiga, agora é você que vai ler, hein? Certo? Tá? Vamos lá. Tio estas exter dubo. Você poderia ler de novo, por favor? Tio estas exter dubo. Isso, era para tirar 10. Tá bom. Agora, isso quer dizer o quê? Agora que é para tirar 10. Tio. Tio não, você leu duas vezes Tio estas. Tio estas. O que quer dizer o extra? O que quer dizer o extra? É fora. Fora. Então, o que é dubo? O que é dubo? Dubo. Você sabe tudo sobre geometria? Não. Então você Dúvida. tem Dúvida. dúvida. É dúvida. Dubo. Dubo é dúvida. Então, o restante é
tio estas. Eu estou com... tio, ele... Não, aqui não é eu, aqui não é eu. Eu, Tio, tio, o que ele, que é tio? nós. Não. Não, isso aqui não é pronome. Isto. Isto. Isso, tá. E o verbo? Que verbo é? Ser, estar. Então, qual é que você vai usar? Estar ou ser? Isto, Estar. Né? isto é fora de dúvida. Isto é ser. Também Ser. podia ser, isso está fora de dúvida também. Podia ser. Não. Tio é isto, né? Isso é fora de dúvida. Isso é fora de dúvida, que tio é ele. Ele fez até um trocadilho. Bom, pessoal, terminamos. Obrigado, professor, pela aula. Tudo bem.